Olá, você está no Café com Propósito Podcast, um canal de bate-papos interessantes, relevantes. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, ative o sino aqui embaixo, aproveite, deixe seu like. E se você perdeu o episódio anterior, pode acessar o card aqui em cima. E se quiser patrocinar, tem as instruções na descrição. Hoje a gente está com um convidado especial, Paulo Henrique Souza, ex-PQD, ex-combatente do Exército, ex-triatleta. E aí? Então, obrigado pela presença. Primeiramente, agradecer o convite, né? Que é um momento único da vida da pessoa, que a gente se expor, né? E colocar um pouquinho das suas histórias aqui, né? Que eu acho que é interessante. Muitas pessoas têm curiosidade, estamos aqui para conversar, né? Trocar uma ideia para explicar tudo direitinho. O pouco que eu sei para explicar para como é que foi essa carreira, essa longa etapa aí. Você não é daqui, né? Não, eu sou da cidade de Niterói, né? Estado do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, a gente fala do outro lado da ponte. E vocês falam do outro lado da ponte. Do outro lado da poça, né? Como o pessoal fala, né? Aqui a melhor vista a melhor coisa que Niterói é a vista para o Rio, que dizem, né? Não, vem cá, tô vendo aqui, você está devidamente paramentado aí. Você foi PQD? Sim, eu fui PQD de 1983. Meu número de formação 38904. Tive a felicidade de participar desse grupo de guerreiros. Desse grupo que nós temos vários exemplos, pessoas exemplares na área, tá? O presidente foi PQD, né? O presidente foi PQD. Você esteve em 83, com certeza. Nós tivemos uma passagem junto. Você conheceu ele saltando? Não, eu conheci ele como comandante de uma outra unidade, né? Mas já era visto na época, o nome dele já era bastante ventilado lá na brigada, né? Que foi na época que ele saiu, né? Teve aqueles uns probleminha lá, mas é coisa que a gente hoje é um orgulho. Não só ele, como o Heleno, o general Heleno. Foi PQD também? Todos eles. O grupo que está do lado do presidente da República, todos são paraquedistas. E, pelo jeito, uma vez PQD, sempre PQD, sim, porque você está aqui PQD. Com... Nunca deixa de ser? Nunca deixa de ser. Quantos saltos você... Então, eu tive uma felicidade grande, na minha época de Exército, pelo fato de eu morar em Niterói e a brigada ser no Rio de Janeiro, em Marechal Hermes, né, lá na Vila Militar. Eu era um percevejo, o pessoal fala. Percevejo é aquele que dorme no quartel. Porque para eu sair da brigada e ir para até Niterói e voltar é um longo trecho e muito tempo. Você sai, imagina. Fossaira fala laranjeira, vocês falam percevejo. Percevejo, percevejo. Lá a gente conhecia como percevejo, não sei se. Aí o que acontecia? Eu ficava muito no quartel à noite. E os aviões do Campos Afonso ali, que fornecia para fazer os saltos, né? Eles tinham uma não poderia o avião ter vagas faltando. Sempre o avião tinha que estar cheio. Aí tinha as pessoas que têm necessidade de fazer saltos noturno, né? E sempre aparecia vaga para salto. Aí essas vagas, eles passavam nos quartéis para ver quem estava de percevejo lá que poderia soltar. Ah, entendi. Então, quer dizer, o avião não podia ir não podia. Pela metade. Não. E aí eles passavam nos quartéis chamando... nas unidades para ver quem estava na unidade disponível que queria salto. Eu tinha, para você ter uma ideia. Como você era percevejo, estava disponível o tempo todo. Sempre disponível. Eu estava lá sempre disponível. Inclusive, no meu armário o armário que guardava as coisas, já tinha um capacete já especial lá. Eu já deixava o capacete lá, que sabia que não precisava pegar, que eu já tinha um capacete para poder fazer o salto. Quanto tempo você tinha para ficar pronto para embarcar? Eles fazem uma programação assim, 19 horas, e aí você já... É coisa rápida, não precisa de muito tempo, é só colocar um uniforme e ir para o salto. E isso eu tive, então, mas hoje, assim, a gente faz, na época, parece que não, mas eu fiz 16 saltos, é muita coisa. Você pega hoje na brigada,
O time tem relatos lá dos guris que estão se formando hoje na brigada. Eles têm problema de aeronave, falta aeronave, isso eu não sei como é que está agora, mas 2 anos atrás falta aeronave, falta combustível para aeronave. Aí eles têm que se formar, tem um salto mínimo, que é 4 saltos que eles têm que dar, saltos livres, equipados, né? E tem que fazer. E eles não estão conseguindo fazer esses 4 saltos por falta de aeronave. Mas assim, antes de você realizar o primeiro salto, você tem a área, né? Você tem que ter uma preparação. Quanto tempo de preparação? Olha só, você entra na fase de adestramento, né? Que é o recruta, né? Aí você entra e fica lá durante 3 meses fazendo um treinamento para aprender forma unida, aquelas coisas todas da formação. Tal. Aí, depois desses 3 meses, você tem os testes para você entrar na área de estágio, a área onde se forma o paraquedista, onde tem aquelas torres, onde tem os balanços, que ali você chega à exaustão, né? Que hoje até teve até problema essa semana com um rapaz lá que teve um problema lá, onde um recruta teve um problema de desgaste, exaustão, parou o rim dele, coisa é uma coisa assim, que é forjado. Você é forjado a ser paraquedista. Por isso que não é para qualquer um. Isso é uma honra da pessoa ser paraquedista e a gente se orgulha e tem uma irmandade muito grande com a questão do paraquedismo. Nós somos pessoas que a gente até hoje somos amigos imagina, de 83 até hoje nós temos uma amizade assim que o cara larga tudo por você. Entendi. Né? Aí isso você entra numa área de estágio, 2 semanas de uma ralação tremenda, né? Eu me lembro que eu entrei na época, isso é um fato assim, eu entrei tinha uns 70 quilos, 70, 72 quilos, eu cheguei a 56. Eu emagreci de tanta exaustão. Ralação no Isso. Aí você faz essa questão dessas 2 semanas, faz os 4 saltos de adestramento, até tem uma história gozada, né, que no meu, eu fiz o primeiro salto, né, primeiro salto. Aí eu já passei pela essa área, foi terrível, porque eu tive até um problema nos primeiros testes, um estiramento na coxa, eu tive muito problema para terminar a corrida, entrei mal na área de estágio, mas eu consegui sobreviver. Eu falo assim, Isso antes do primeiro salto? Antes do primeiro salto. Isso é só você se até adestrando para sair do aeronave, você fazer o salto, a aterragem, que é muito... São aqueles movimentos repetitivos, isso, perna junta, rola e tal. Isso, você chega ali você está doido para sair do avião, você está doido para se formar, entendeu? Por isso que eu falo às pessoas, você não vai nunca negar a porta do avião porque você quer sair e acabar com aquilo, porque você não aguenta mais. E a porta? Então, como é que é isso? Você está lá dentro do avião e abre... É o que eu falo, você quando está saindo da área de estágio, você tem esses 3 meses que você sofre até com as brincadeiras dos mais antigos, porque até o momento você ainda tem um coturno preto, que se chama de pé preto, urubu. É o tempo todo você pagando flexões, pagando abdominais, pagando canguru. Isso em 83. Quer dizer, eles já fazem isso de propósito para você ter mais vontade de saltar e não... Eu acho que deve ter. Eu acho que a instrução basicamente é essa. É essa a ideia deles. Hoje eu penso assim dessa forma. Tomara, né? Aí você passa por isso tudo, né? E aí você tem o salto em si. O salto em si, você vai fazer o salto, que é até a história, né? Que é engraçada no caso. Aí você tem o salto, são 4 saltos de adestramento. É o salto equipado, são saltos de porta, de rampa, eles vão fazendo... Aí você tem esses 4 saltos. Eu fiz o primeiro, fiz o segundo, aí isso durante uma semana, né, que são muitos, né, lançamentos nesses dias. E no segundo salto, eu me lembro que o sargento, até hoje eu ainda tenho ele na rede social, o sargento Felisberto, né, muito bem preparado fisicamente. Não esquece, Não né? esqueça, porque foi uma coisa muito marcante para mim nessa época. Essa é aquela história, né? Eu fui embora, o cara dispensou. O pessoal está dispensado para ir para casa, para retornar, nós estamos na segunda, para voltar na quarta. A terça-feira estaria livre.
Beleza, peguei minhas coisas correndo, tal, doida para contar para minha mãe que eu saltei do avião, sabe? Aquelas emoções do novo paraquedista. E fui embora, peguei as coisas, saí correndo, eu morava em Niterói, fui embora, peguei o ônibus e fui embora para casa. Cheguei em casa, fiquei a terça-feira em casa. Na quarta-feira, quando eu voltei, todo mundo apavorado comigo. Você não fez o salto ontem, você não fez o salto ontem. Quando cheguei na guarita para entrada, todo mundo já assustado, porque eu não tinha vindo para o salto da terça-feira. O segundo salto. O segundo salto. Não, o terceiro salto. Terceiro. E o que aconteceu? Então, é porque assim que eu saí, teve última forma. Ia ter salto na terça. Atrás. Ia ter o salto na terça. Mas você não sabia. Eu não sabia. Aí o sargento Felisberto chegou, nós conversamos, ele falou, nós vamos fazer o quê? Você vai fazer o terceiro, o quarto. Não, fazer o segundo e o terceiro, você vai fazer no mesmo dia. Era complicado, porque imagina, eu tinha que fazer 2 saltos no mesmo dia, e eu tinha guardar paraquedas. Aí fizeram toda uma manobra para poder eu fazer os 2 saltos. Eu tinha que pegar, eu me lembro, o primeiro avião e pegar o quinto, o sexto avião. A viagem do avião em cima da... Ou seja, tinha que descer, recolher o equipamento. Então, aí que vem a história engraçada. No primeiro salto, quando cheguei... Beleza, todo mundo armado, já tinha uns antigos lá para recolher meu paraquedas, tudo certinho, tudo armado já, né? Aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí, sabe, vai dar tudo certo, né? Aí quando eu cheguei no avião, aí comecei a me preparar. Eu acho que o mais novo era eu, assim, não, eu era novo, né? Mas era tudo... Antigão. Tipo, coronel, general. O primeiro salto é o salto só dos comandantes. Eu, quando entrei no avião, eu olhei para ele, só aquela pessoal de antigão mesmo, assim, né? E eles olhavam para a minha cara, né? Limpa meu sapato aqui, novinho. Foi mais ou menos isso. Aí eu me lembro assim, eu entrei no avião, aí os caras já olharam, você não vai fazer merda, desculpa, você não vai fazer besteira. Aí eu falei assim, não, aí eu fiquei apavorado, porque, imagina... E eu cheguei, aí eles começam a cantar a canção do paraquedista, dentro do avião, aquele tumulto, aquela pressão toda. Psicológica. Aí me falaram, teve a primeira passagem, né? Saiu os mais antigos, eu fiquei na segunda passagem. Aí na segunda passagem, tipo assim, era mestre de salto antigo, tudo veterano. Aí ele me colocou na rampa, segurando pelo paraquedas. Você imagina, eu pagando canguru com um paraquedas nas costas e uma mochila, sabe? A coisa, sim. Não tinha nem como fazer um movimento. O reserva na frente, paraquedas. Não tinha nem como fazer um movimento. Você fazia só isso dentro do avião em movimento. Isso aí não dá para esquecer. Aí o mestre salto me coloca na rampa, que eu era o primeiro a sair logo, aí, e ele fica me segurando para eu olhar a rampa lá para baixo, que é o trabalho que ele fala. Onde você está aqui? Estou passando em cima da Avenida Brasil, porque o avião tem toda uma rota que eles fazem para fazer o salto... Tem as pernas que eles fazem. Hermes. Aí eu me lembro assim, eu tenho quantos anos? 36 anos. Hein? Aí quando eu passo em cima do campo, o campo do Botafogo, como é que é o nome? O campo do Botafogo no Rio, lá, que era aquele antigo Marechal, campo de Marechal Hermes. O Botafogo, uma época, estava mandando o jogo lá. Eu, quando passei, campo do Botafogo, tal, Marechal. Aí ele falou, depois disso, começa o campo dos Afonsos. Então, o que você está esperando? Sabe? Aí entramos na rota, né? Tem todas as luzes, os comandos de luz verde, sabe? Aí tem todos os procedimentos que você faz. Saí do avião, desci, cheguei lá, já estava o pessoal... geralmente, você, quando faz o salto, você recolhe o paraquedas, leva até o caminhão para... Mas, nesse caso, não, já tinha uma pessoa, os militares, pronta para recolher meu paraquedas, para eu poder correr e fazer o meu salto, que seria o salto... O quinto. O quarto. Não, desculpe, ia fazer o terceiro. Não, mas do dia. Do dia era o segundo. Foi o primeiro na segunda. Sim, mas era o quinto voo que você falou. Isso. Aí eu ia para o quinto voo, que era o avião chegando, cheguei lá, mas você tinha que se equipar, pegar o paraquedas do outro paraquedas, né? Tem todo um delay ali até chegar. E vem cá, os paraquedistas confiam no pessoal que dobra?
Então, o batalhão o lema do batalhão de dobragem, que se chama Baiuca, e tem um batalhão especial de dobragem. Que só faz isso. Eles são especialistas de dobragem, de manutenção, eles fazem... Não sei se eles fazem, tá? Mas o lema deles é errar nunca. Não pode errar. Errar nunca. E o paraquedas, para quem não sabe, ele é colocado em uma sala. Você pega qualquer um. Você não tem um paraquedas do coronel, paraquedas do general, paraquedas do soldado. É o primeiro que você... Não, é o que você quiser. Você pode pegar o de baixo, pegar de cima. O paraquedas não tem essa distinção. Entendeu? Por isso que é uma coisa assim que você... que é a vida humana, né? Sim, você não tem uma vida mais importante você não que a... está lidando com... algumas coisas assim que hoje mudou muito, sabe? Na época os paraquedas que a gente soltava eram os paraquedas sem movimentação, bem duro, sabe? Bem redondão, né? Hoje são redondões, mas são redondos, mas eles têm umas fendas nele que você tem, ele é controlável, é melhor controlável, melhor ser controlável. Antigamente você saltava e ficava ao sabor do... Você tinha movimentos não tão longos, e para aterragem era bem duro, sabe? Até saltos eu fiz salto em Restinga de Marambaia. Bonito, né? Bonito. Mas é complicado. Para mim não foi bonito. O que aconteceu? Então, era um salto na Restinga de Marambaia, aí saiu o primeiro avião, são 3 aviões fazendo formação, soltando soltando lá em Restinga de Marambaia. Aí fez a primeira viagem e voltou para a gente fazer a nossa vez, né? Aí quando chegou, o mestre salto chegou, foi lá. Eu sempre gostava de ser ou o primeiro da fila ou o último. E tem como você escolher isso? Na hora eu me dava um jeito. Eu não gostava de ficar no meio, porque na hora da confusão. Ali, sabe a coisa, ali, o primeiro você sai na frente, o último você pode segurar um pouco e sair. Agora, você não controla o cara que está atrás de você, nem controla o cara que está na sua frente. É uma questão de... estratégia. Aqueles caras que gostam de andar no avião em cima da asa, aquela que tem mais, sabe? Eu achava assim. E vem cá, só fazendo um parênteses, teve alguma situação que o cidadão travou e você viu dentro do avião? Não queria saltar? Nos seus saltos? Lá, nós não tivemos problema nenhum. Todos que se formaram tiveram uma desistência. O meu colega já tinha feito os 4 saltos, depois ele falou que não queria saltar mais e acabou. Ele pediu baixa, foi dado baixa. Isso é raro, né? Porque o cara... Aí outros problemas, a gente não sabe. Eu tenho um cunhado que ele parece que deu mais de 30 saltos. Mas na brigada, ou salto... Lá na brigada, né? Na brigada. Isso ele tem orgulho, um orgulho danado disso, conta várias histórias. É o que eu falo, tem uma irmandade, assim, que eu te garanto, se seu cunhado, essa pessoa... Falcão. Se essa pessoa chegar perto de mim, para a gente conversar, a gente vai interagir rápido. Porque aquela... Tem até uma... Já tem um match, já tem um... Eu tenho até uma fala do General Mourão, né, com o Pedro Bial, com um videozinho que rola aí, que é a irmandade do PQD, que eles chamam. Por que tem essa irmandade? Até uma irmandade, o que existe? Por que isso? Aí ele está falando que é a porta do avião, que é onde todos saem. Não é uma porta que um sai por outro. Não, aquela todo mundo. É democrático, iguala todo mundo. É igual a todo mundo, os riscos são iguais, né? A gente tem o treinamento para se fazer isso, né? Cair sobre água. E teve algum acidente? Então, esse salto em Marambaia. Então, o mestre salto chegou para mim e falou assim: olha, cuidar, meu nome de guerra era H. Souza, né? H. Souza. H de Henrique Souza, né? Aí ele falou assim: você tenha cuidado que tem água nas zonas de lançamento, na ZL que eles chamam, zona de lançamento, tem água. Eu falei: nossa, como tem água? Tem água. Aí, a Restinga, um pedacinho de terra só. Mas tinha um mar, né? Tinha a rua e tinha a área de lançamento ali, que é até onde que os aviões de caça fazem um treinamento balístico ali. Os caças fazem tiro ali. Isso, é uma área de lançamento, de treinamento balístico. Beleza. Aí, como foi para o salto, o avião veio lançando, eu não via nada, né? Porque eu estava no fundo.
Começou a sair e tal. Quando abriu, eu só me lembro que eu estava equipado para uma manobra de 3 dias de guerrilha de selva, né? Eu preparado para uma manobra. Guerra na selva. É uma guerrilha. É um treinamento de guerrilha, seria em Marambaia. A gente ia ter simulações, fazer armas, a gente ia ficar 3 dias, né? Que a duração do paraquedista numa guerra, o pessoal fala, é 3 dias. Ele leva alimento para 3 dias. Você vai para a guerra, ele vai fazer a missão dele, em 3 dias ele volta. Mas que isso o paraquedista não tem como sobreviver, entendeu? Aí eu fiz o salto. Quando eu saí da aeronave, eu me lembro que fez todo o procedimento, olhar para cima, contar até 3.000, velame está aberto, tal. 3.000 não, é 1.001, 1.002. É que é 3 segundos, né? É, sim, 3 segundos. O quarto segundo é que você olha, o velame está aberto. Está aberto. Se não tiver... Beleza. Abriu, aí você charutou, reserva. Charuta, reserva, meio oeste, você faz o procedimento de abrir devagarzinho para abrir os 2 paraquedas. Tem todo um procedimentozinho de treinamento, que é aquela semana que você fica lá. Aí, quando abriu o paraquedas, vamos ver onde me situar. Eu olhei para baixo, só vi água. Vi o mar, vi a rua, a estrada de terra e vi a água, uma lagoa embaixo d'água. Eu falei, gente... Eu comecei... Aí ainda olhei e vi... eu vou? Eu olhei e ainda vi, mas sabe, as gotas caindo assim. Tinha, sabe, marcas de que caiu alguma coisa da minha mochila. Entendi. Caiu alguma coisa da minha mochila. Ainda olhei aquelas marcas de gota e vim descendo, né? Aí entrei em procedimento. Aí você... tem um procedimento quando eu pousa na água. Por cima dos tirantes aqui, proteger, abrir o cinto, que agora já não é mais 4 pontos, né? Outro tipo de cinto. Você bate aqui, ele vai abrir abrir. Você vai ficar sustentando todo o peso. Quando você chega perto da água, você solta e faz entra na água. Porque você não pode cair equipado, que pode ter um problema. Eu estou descendo, desequipando, tal. E quando eu cheguei perto, liberei. Na hora que eu liberei, caí na água. Porra, era isso aqui de água só. Era rasinho. Eu me molhei todo. Entendi. Me molhei todo. Mas não se machucou? Não, me molhei todo. Eu podia ter feito uma aterragem simples de segurar, molhava só a perna, mas Entendi. eu me molhei todo. 3 dias no mar, todo molhado. Todo dia na selva, todo molhado. Pior, aí veio o agravante da história. Quando caiu na água, aquelas gotas, o que eram? Aí eu pensei procurar, né? O que é? Aí eu vi, tinha uma ração que eles deram pra gente. Ficou sem alimento. Não, pior, era uma ração, a laranja, uma ração, que aquela bolsa da mochila de fora, eu acabei ela não fechando ela bem. Isso é o que a gente chama bisonho, né? Bisonho. Mas isso foi terrível para mim. Aí quando eu peguei, achei a laranja que estava boiando, um saquinho de farofa. Me lembro até hoje como é que é. Saquinho de farofa com frango. Boiando, recolhi tudo e fui embora. Pô, eu sei que no terceiro dia eu fui procurar meus carregadores, tinham caído, sumido. 2 carregadores. Sumiram os carregadores. Isso. Aí foi pra cadeia, né? Porra, rapaz, quando eu fui entregar, o cara, cadê? Porra, perdi no salto. Por que você não avisou? Não, eu não vi. Aí, você tinha que ter feito uma... Isso foi... Te rendeu alguns dias de... Não, eu não cheguei a ficar preso. Eu respondi o inquérito militar. Eu me lembro que depois que eu dei baixa, né, me chamaram para conversar sobre isso, né, porque o carregador de fuzil dentro de uma favela vale muito, sabe? E os caras falavam que tinha ligação. Eu falei, cara, eu perdi no salto. Foi terrível. Eu paguei muito canguru por isso, sabe? Na época, assim, sim, sabe? Sim. Mas a história é triste. Resolveu tudo? Resolveu. Dei baixa, deu tudo certo, sabe? Isso foi na questão militar. Mas assim, a sua baixa não tem a ver com isso? Não, eu pedi. Ô, Paulo, usa aí. Né? Vamos conversar sobre isso aqui. Aí as pessoas falam assim, você usa boina fora do quartel? Eu posso usar aqui, pegar e colocar. Pode usar. Eu vou te explicar por quê. Você pode usar a boina. Você pode usar o brevet. E você pode usar o boot marrom. Por quê? Vamos lá. A boina, isso tudo aqui foi conquistado, não foi ganho. Você conquistou isso aqui. E é para sempre. É seu. Você nunca vai deixar de ser paraquedista. Interessante. Você nunca vai deixar de ser paraquedista. Você pode, em qualquer ocasião, usar isso aqui.
Posso pegar um terno qualquer e botar um brevet. O Exército autoriza. Isso aqui não foi... Na verdade, ele incentiva. Não, isso aqui não foi dado. Você sofreu para conseguir isso. Você deixou sangue na área de estágio. Mesmo depois que você dá baixa... Hoje, eu penso na área de estágio, sinto o gosto de sangue na garganta. Foi difícil. Muita coisa. Foi eu chegar... Eu vejo hoje os guri, a gente até questiona os guri. Hoje um caso meio grave lá, sabe? O guri chegou em casa com o rim parado. Agora, essa semana. Eu me lembrei da minha época. Mas hoje, eu fui conversando com... Tem um grande amigo, o subtenente Aldir, ele é mais novo que eu, e ele colocou que ele é do BOP e tal, ele esteve no BOP, falou que fazia o staff, o pessoal do BOP. Hoje a gurizada, até um alerta para quem está escutando isso saber, hoje a gurizada, ele vai fazer um treinamento, toma muito energético, para poder melhorar a performance. Isso afeta o rim em muita coisa. É água, é hidratação. Você está tomando energia. Ali você chega à exaustão, você não tem água. Melhor hidratação é água. Água pura. Água, e bastante. E hoje eles têm essa história de usar, é que eles querem dar o máximo e acham que isso vai ajudar a dar o máximo, né? E aí conta a história da boina. Aí a boina, hoje a brigada paraquedista é uma coisa que a gente, mais antigo, sou bem antigo, assim, em relação aos novos. Não se usa mais isso aqui. Não? Não. Eles conseguiram brigar. Eu sou bravo com isso, tem algumas coisas que eu sou muito bravo. Eles não usam mais isso aqui. Isso aqui hoje é o brasão do Exército. Entendi. Porque eles não tiraram, eles queriam padronizar o Exército. Assim, por que o paraquedista usa isso aqui e o blindado usa outra coisa? Todos usam o brasão do Exército. Tá? Isso, na boina. Na boina. Assim. A boina hoje é aquela, a mesma grenar. É aquela arma aqui, diferente, não é? Mas todas são um brasão. O blindado é boina preta, o outro é boina... tem várias cores de boina. Depois tem... Então, aí hoje não se usa mais isso. Na minha época era isso aqui. Aí o que acontece? E a boina tem um significado muito grande. Isso aqui é o que eu digo, isso aqui é conquistado. Aí as pessoas olham, mas tem essas fitinhas aqui. Essas fitinhas aqui... Tem um significado. Tem significado. Isso aqui é uma homenagem aos mortos de guerra. Os paraquedistas mortos em guerra. As duas? As fitas que você usa. Isso aqui você tem que expor ela. Entendeu? Você não pode usar boina sem as fitinhas. Tem gente que esconde, tal, mas isso aqui, todas vão ter isso aqui. Vai ter essas fitas. A mesma coisa é o boot marrom. Interessante. Boot marrom também tem outra história. Qual é a história? A história do boot marrom é o quê? Quando na Segunda Guerra Mundial, eu acho que foi na Segunda Guerra Mundial, tem uma história, o rapaz contou e eu até guardei. Houve os saltos, né? E foram muitos soldados caiu em árvore e foram abatidos nas árvores. Mas não tem a convenção de Haia que impede que você atire com ele descendo e tal? Ninguém cumpre. Guerra é guerra. O que aconteceu? Eles soltavam tinha o coturno preto, na época, os americanos lá que soltaram. E eles ficaram pendurados na arma, mortos. As pessoas, eles foram combater, fizeram a incursão que eles tinham, na volta foram recolher as pessoas mortas. Quando passou nas árvores, aquele coturno preto, com sangue que veio que descendo da pessoa, ela acumulou no coturno e ficou marrom. O sangue, depois de coagulado, ficou marrom. Ficou marrom. Aí isso, em homenagem a essas pessoas, esses mortos, se adotaram. usa... as tropas militares do Brasil, as tropas de elite, que chama, que paraquedista é a tropa de elite. A paraquedista, o fuzileiro naval. E tem os paraçais, que são da aeronáutica, tá? Esses eles podem usar o boot marrom. Não é coturno, é boot. Aí já começa a mudar. Entendeu? Não chama coturno? Não, boot marrom. Usa o boot marrom. Esses têm. Hoje, isso é difícil mudar hoje, isso aí. Vocês não vão conseguir. Você vai chegar, você vai diferenciar o paraquedista com o boot marrom. Ou seja, foi um período ímpar na sua vida. Sim.
Esse foi um período meu de disciplina, hierarquia, hoje eu tenho irmandade. Hoje eu tenho muitos amigos novos e até os curiosos, as pessoas que sempre a gente em roda de conversa a gente está falando sobre isso aí e eu não me canso de conversar sobre isso aí. Nós temos grupos que assim, se encontra hoje, esse aqui é meu neto, isso aqui, sabe? Vocês se encontram, tipo assim, anualmente? Em Curitiba, na Associação Eterno Heróica, lá de Curitiba, eu tenho paraquedistas de 57. Sabe? Aí você tem a oportunidade de comprar, eu fui, aí tem uns que falam assim, eu fui guarda presidencial. Sabe? Coisa assim, os orgulhos deles, orgulho. Assim, e eles estão junto com a gente ali, a gente vê que é a mesma coisa. Tá, aí você acabou, você deu baixa, né? Foi fazer outra coisa. E aí? Então, aí o que acontece? O jovem, né? Até para começar, que nós começamos meio um jovem de Niterói, né? Minha mãe é empregada doméstica, me orgulho muito dela. Empregada doméstica. Meus pais de criação, que eram os empregadores dela, eram um deputado estadual, um prefeito de cidade do Rio de Janeiro, cidade de Rio Bonito, né, um médico, Academia Fluminense de Letras, sabe? Ele conceituado. Muito conceituado, Dr. Eugênio Cordeiro. Essa é uma pessoa que me criou como pai, né? Que eu sou, imagine, fui criado dentro da casa deles, né? Que nasci, eu nasci dentro dessa casa, minha mãe era empregada deles, né? E eu fui, com o tempo, eu fui ficando, e minha mãe, acabou indo para um outro relacionamento e eu continuei na casa deles. Quer dizer, eles me criaram. Que legal. Né? Minha dona Raulina, que era a esposa do Dr. Eugênio. Então, isso eu era um jovem. Imagina, eu não tinha nada. Não tinha nada. Isso, mas só que eles me deram a coisa mais importante de tudo. Me deram educação. Me deram estudo, religião. Que legal. Entendeu? Isso é a base de tudo. Tripé. Tá? Família, religião e a educação. Aí você resolveu ser militar depois dessa convivência. Ed, eu não tinha muita opção na época. Eu não tinha muita opção. Era difícil. Você imagina, eu não tinha... Esse doutor Eugênio, quando eu conheci ele, já era velho. Sabe, ele é uma pessoa de muita idade. Ele nasceu em 1889. Ixi. Você entende? Quando eu conheci ele, já era uma pessoa de idade. Mas eu tive a oportunidade de conversar com pessoas magníficas. Nelson Carneiro, eu conheci pessoalmente. Columbano Santos. Escritor, Nelson Carneiro, deputado federal, senador da lei do divórcio, foi ele que fez. Eu conheci ele. Ele ia almoçar lá em casa, ele ia tomar... Não, almoçar não, café da tarde. Aqueles café da tarde. Mas, e aí você veio terminar na área portuária. Como é que foi essa transição? Mas aí a questão do exército era o que eu tinha. Aí eu falei assim, não, eu quero servir. Mas eu quero servir, sabe? Eu quero ser um cara bom disso. Onde que é a Brigada Paraquedista no Rio? Eu vou para a Brigada. Até quando eu fui, você é louco. Ninguém no meu bairro. Se você chegar hoje onde eu fui criado, que é na região de Niterói, de São Domingos, Boa Viagem, ali que é a região litorânea de Niterói, ali não teve outro. Se você chegar lá, Paulo PQD, todo mundo vai saber que sou eu. Entendi. Não teve outro. Quer dizer, isso é uma... Eu sou especial, você tem que botar isso na cabeça. Eu sou um cara especial. Aí eu fui para a Brigada. Aí chegou numa hora, a minha desistência na época, porque eu sentia, imagina, em 83 isso, eu senti que o exército, o militar, ele é vamos dizer assim, ele não é um policial. Ele é preparado para a guerra. Certo? Ele é até o general Golden Power. Sabe lembra dele quem era? Um americano que coordenou a guerra do Iraque. O chefe dos marinhos americanos. Powell. Moreno forte. Ele fez uma palestra no Rio, ele explicou isso.
O cara falou, como é que o senhor faria para acabar com o problema da Rocinha lá, de favela, não sei o que lá? Ele falou, bem claro, eu vou mandar meus couraçados jogar os mísseis lá dentro da favela, destruir tudo. Quando terminar de destruir tudo, eu entro com o helicóptero Chavante, acabamos de dizimar todo mundo que está lá, resolvi o problema. O cara, poxa, mas lá tem famílias, pô. Tem então gente, não chama o militar. Ele levantou bola. Mas lá tem famílias. Como é que você faz? Como é que... Então, isso não é problema de militar, isso é problema da polícia. Sim. E a polícia tem preparo para isso. Até a gente vê hoje a guerra lá que está acontecendo hoje lá na Rússia com a Ucrânia. Gente, não deixa começar a guerra. A partir do momento que começou a guerra, vai ter perdas de tudo quanto é lado. Sim. Entendeu? Infelizmente. Infelizmente, as pessoas, os poderes, eles não entram no consenso, eles querem um domínio, né? Então, isso é o Brasil, os caras falam, cara, não entre em guerra. A guerra é a pior coisa do mundo. A guerra é para acabar. Você não tem sabe? Aí, isso, na época, quando eu estava no Exército, eu comecei a fazer atividades que eu não estava gostando. Tipo, fomos fazer uma manobra dentro do centro do Rio de Janeiro de contenção de greve. Sabe? Para você acabar com uma greve. Eu entrei em ação, com munição real. Eu já comecei, não estava confortável, que era, irmãos lá. Aí, ação, subir morro para poder resgatar a arma que estava no morro. Eles falam LGO, né? Garantia da Ordem, né? Hã? Não é LGO que eles falam? Agora não vou Lei de garantia da ordem e tal. Aí usam os militares para... A gente entrou em prontidão. Sabe, aí você começa, te dá munição real para fazer manobra no centro da cidade. Eu com 19 anos, gente, é muita covardia. Agora que teve esse gurizada que subiu para fazer o alemão lá, o gurizada dá tiro no pé, sabe? Mas, cara, é jovem, eles não são preparados igual um policial que está todo dia, no dia a dia com ele, não sabe o que é. Você é treinado para tirar na cabeça, não é treinado para tirar nas pernas, entendeu? Aí eles começaram a usar isso, eu fiquei muito inconformado, nessa época eu fiquei muito assim, poxa, acho que não é isso. Aí apareceu, aí foi quando, em 86, que a ideia de por que eu vim para o Paraná. Então, carnaval de 86, né? Estava no Rio, aí conheci minha esposa no Rio de Janeiro. E ela é daqui? É de Paranaguá. Do Sul. De Paranaguá. Aí botei a mala no carro, minha mãe, vou passear, mãe. Está casado com ela até hoje? Até hoje. Que legal. Tenho 4 filhos. Tem o Luiz Gustavo, que mora em Londres, né? Casado com a Desirê. Temos 2 netos lá do Luiz Gustavo. Ele pediu para... Eu falei que ia falar, eu tenho que falar, porque é o Gabriel e o Guilherme. O Guilherme joga muito bem futebol. É mesmo? Muito bom de bola. O Gabriel, um guri, está bonito, com 1,80 m, quase com 15 anos. Se inscreve lá no Chelsea. Então, essa ideia, eu já falei pro pai dele, cara, para com esse negócio de trabalhar aí, pega esse guri e leva lá que você vai ganhar mais dinheiro, rapaz. Premier League é uma das melhores. Eu já falei com ele, vai correr atrás. Até ele estava na escolinha, o Guilherme estava na escolinha em Curitiba do Atlético ali, né? O pessoal que era do Atlético ali, não era Atlético, mas o pessoal do Atlético. E na semana que ele foi embora, o técnico ia levar ele pro Atlético. Aí a mãe dele, quando falou que fez o aniversáriozinho lá para ele, para despedida dos colegas, né, dentro da escolinha, né? E o técnico ficou olhando, mas é aniversário dele e tal. Não, é que nós estamos indo embora para Londres. Aí ele, poxa, aí ele ficou olhando pro nada. Ficou olhando pro nada, e eu me lembro disso, ela falando, poxa, eu ia levar ele agora para o Atlético. Tá, mas... Aí ele até falou assim, foi o seguinte, qual o nome dele? Bom de bola esse garoto, então? Muito a gente bom. vai ouvir falar dele? Ele vai, o Guilherme, ele vai ser um craque de bola. Só que tá passando a idade, está com 12 anos. Falou, tem que... Aí o técnico falou assim, mas eu tenho o Fernandinho lá. Eu botei o Fernandinho que é da seleção brasileira, que joga no Manchester. Sim. Manchester City, tem o Fernandinho lá, vou te passar o telefone dele. Aí ele não pegou o telefone na época. Bom de bola, mas ele estava naquele jogo do 7-1, então aquele pessoal todo ali, eu sou meio... Não. Nem lembro essas coisas tristes, né?
Então, aí eu até agora eles estão bastante tempo lá, ontem eu estava decidindo algumas coisas, porque a saudade é grande deles, sabe? Dos guris estão crescendo, a gente não está vendo, sabia? Tá, mas aí você, sem profissão, foi para Paranaguá atrás da sua esposa. Eu vim para ela. E aí, como é que você foi trabalhar na área portuária? Eu fui estudar e comecei a estudar, fazer faculdade, contábil, né? Comecei a fazer faculdade, eu era jovem, 21. E aí apareceu uma oportunidade grande. Não consegui. Por quê? Na época, porque eu fui trabalhar na multinacional. SGS do Brasil. SGS do Brasil, eu fui que tem um campo, é uma baita faculdade, escola. Diz que é uma escola aquilo ali. Você aprende tudo na área portuária. Eles me deram tudo. Eles me deram cursos, me deram tudo. Eu viajei o Brasil inteiro trabalhando com eles. E o que você fazia lá? Então, eu trabalhava na SGS, eu cheguei a trabalhar em quase todas as áreas. Eu trabalhei com classificação, trabalhei com controle de embarque, trabalhei com papel, trabalhei com banca, com óleo. Mas eu descobri a arqueação de navio, é o draft survey que chama. Isso eu descobri lá e eles me deram todo o apoio para fazer cursos disso. Me especializei nisso aí. Quer dizer, você teve contato com a profissão e já gostou de cara? Gostei de cara. Deu parar a faculdade para poder dar ênfase nisso. Parei, eu vou fazer isso, que isso aqui é interessante para o meu futuro. Ou seja, você faz a medição do quantitativo de quantas toneladas tem no navio por cálculos matemáticos e por maré. Explica um pouquinho isso daí. Lei de Arquimedes. Né? Lei de Arquimedes. O corpo que ele é imerso se desloca uma quantidade X. Isso aí, a gente tem todo um trabalho técnico em cima disso aí. Mas eu digo, isso é o meu trabalho principal hoje. Mas eu tenho umas outras ramificações disso aí, sabe? Eu faço condições de porões, eu faço descarga, embarque, atendimento para clubes de seguros de navio, importadores, exportadores. Isso você tem uma empresa para fazer isso? A nossa Qual empresa é o nome da empresa? PH Serviços Marítimos. PH Serviços Marítimos. Ela é uma empresa que tem base em Paranaguá. Hoje temos base em São Francisco do Sul. Atendemos um terminal aqui, principalmente em São Francisco do Sul, que fez com que eu viesse morar para cá, porque é muita acidência de navio, né? Os navios quase 60%, 79% aqui do berço de exportação de grão, a gente trabalha com esses navios ali. Isso já faz 5 anos que eu estou nessa aí. Tá? 5 anos. Essa empresa? Com essa empresa, trabalhando para esse terminal de carga, sabe? Depois a gente vai colocar logo no vídeo. Perfeito. E os teus contatos na descrição, se o pessoal quiser te procurar. Isso aí a gente até a gente está livre para questionamento, alguma coisa assim, alguém tiver interesse. Mas explica os serviços que a sua empresa faz. Então, o que acontece? A nossa empresa hoje, a base dela é o que é? É fazer esse trabalho de quantificação. É o draft survey, através dos calados do navio, o navio ele chega calado, chega com... No caso de importação, ele vai chegar com carga, você vai fazer o deslocamento através dos calados que são vistos no mapa, que os barquinhos e tal, né? Aí você faz quando ele atraca, cheio, e depois ele vai descarregar, ou durante a descarga, você pode fazer umas intermediárias. Tem aquelas marcações no casco do navio e você faz a medição ali. Cada marcação daquela, nós temos um deslocamento específico para aquilo, sabe? Que até esses graneleiros grandes, esses graneleiros lá do 101, são navios grandes, né? 1 centímetro que é o fundo ali é 70 toneladas, 60 toneladas. 60 toneladas? 1 centímetro. 1 centímetro. E nosso cálculo consegue ser preciso. Sabe? Eu consigo ter uma margem de diferença com as balanças de até 0,3%, 0,2%, que não é nada. Não é nada. Você pega um navio que carregou 60 mil toneladas, se você errar 100, 50, não é nada. É muita precisão, sabe? Isso você tem que levar em conta a densidade no mar, você tem que ter em conta o lastro que o navio tem, os óleos, né? Os consumos, você tem tudo isso aí, mas isso aí é uma coisa que a gente tem que ser feito, é uma coisa bem
bem técnica, profissional, bem técnica, tá? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente, né, eu te falei que a gente ia vir, né, conversar aqui, você me mandou um vídeo. E o vídeo você já estava trabalhando no Porto e resolveu fazer... Esse é outra resolveu ser um triatleta. Mas não foi triatleta. É Ironman. Ironman. Isso é coisa de PQD louco. Isso aí era bem história, como diz o... Mas vem cá, você já era meio fortinho naquele vídeo. Como é que você completou? Primeiro, você completou a prova? Vamos lá. O Ironman, cara. Vou começar bem no... Como começou essa loucura, né? Minha loucura foi minha filha, a Ângela, engenheira civil, né? Ela está comigo na área, tá? Trabalha contigo. Trabalha comigo. A Ângela, ela foi uma excelente atleta. Ela foi uma atleta de ponta. Legal. Ela foi uma excelente nadadora, sabe? Conseguiu fazer provas, campeonatos dela ganhar de novinha, com 12, 13 anos. E a gente acompanhava ela. Uhum. A gente ia naquelas provas, eu via aqueles velhos fazendo as provas também, e falei assim, porra, por que eu só estou vindo aqui? Eu vou fazer as provas, porque eu estou disponível. Mas você sabia nadar já? Sim, eu nadava, mas não competia. Que não é só nadar, o triatlo é natação, ciclismo e corrida. Aí eu não competia, mas aí porque assim, eu tinha que treinar. O triatlo é um esporte perigosíssimo, é a questão do ciclismo, né? Que você tem que treinar na estrada. Aí, na época onde eu tinha que pegar ela e levar... Eu ia com ela, pedalar com ela na estrada, ela pequenininha, ela começou do triatlo, né? E eu comecei a treinar. Eu vou começar a fazer uma prova. Aí eu fiz e gostei. Fez uma prova? A primeira. Completou? Uma prova curta, pequena. A minha filha fez 12, 13 anos, 14 anos, aí começou muitas lesões, né? Ela teve problema de lesão na canela, aquela canelite, aquelas coisas assim, e tivemos que parar ela, porque ela, esforço repetitivo, novinha. Aí tivemos que parar ela foi estudar, né? E eu continuei. Aí eu continuei. Aí o PQD louco, né? Qual é a prova mais difícil? Sabe aquela história? Quero ser Quero a arma mais difícil, né? Qual é a prova mais difícil? O Ironman. Então, vou fazer esse treco. Você tá louco? As pessoas falam, é a mais difícil que tem? Não, tem mais. Tem coisa mais. No Brasil, é a prova de maior distância. Mais charmosa, o Ironman. Ironman classificatória para o triatlo do Havaí. Sim. Que essa prova se classifica no mundo inteiro para fazer o Ironman do Havaí. Mas vamos lá. Ironman é uma maratona inteira. Começa com uma natação de 3.800 metros de natação em mar aberto. Mar aberto. 180 quilômetros de ciclismo. Eita. E uma maratona. 180 quilômetros. Você pergunta se você teve muitas... Eu fiz 5 maratonas na minha vida. Só as maratonas do Ironman, que eu não fiz uma, só corri. Eu nunca fiz uma maratona para só correr. As 5 maratonas que eu fiz foram natação, ciclismo e corrida. Eu fiz 5 Ironmans. Eu tenho 5 provas terminadas. Todas que eu fiz, eu terminei. Mas aí a pergunta, você é pesado. Mas aí no vídeo você estava meio gordinho. Eu sou sempre pesado. Eu sempre mas era o mais entenda. Como é que você conseguiu treinar assim? Então, mas isso era meu charme da minha prova. Eu não era o primeiro a chegar. Eu não era o primeiro, era um dos últimos. Era um dos últimos. O primeiro triatlo que eu terminei, o Ironman, a primeira imagem que eu vi quando eu passei o pórtico de chegada, quem me entregou a medalha foi o Ken Glar. Ken Glar, ele ganhou o Havaí, eu não sei quantas vezes que ele ganhou o Havaí, a prova do Havaí. Uma lenda. Ele te entregou. Uma lenda. O cara estava me esperando, eu era um dos últimos a chegar. Ele estava lá no pote esperando, ele colocou a medalha no meu peito e falou assim, esse é o verdadeiro espírito do Ironman. Não desiste nunca. É o cara que termina esse horário. Aqueles que chegam cedo lá, esses caras são batalhador. Aquele vídeo, as pessoas, eu quis bem claro, vou te levar lá onde eu trabalho, o que eu faço. Eu não sou um atleta. Mas como é que era o treinamento disso, Paulo? Era 4 horas por dia. 4 horas? Hoje eu não sei como é que eu conseguia fazer. Eu não sei como é que eu fazia. E aí você pegou um treinador? Sim, eu tinha, então. Eu tenho o Sérgio Diniz, sabe? Uma lenda também de Paranaguá. Um cara que
respeito muito. Ou seja, você estava ali acompanhando a tua filha e resolveu fazer triatlon e depois resolveu fazer Ironman. Isso. E aí foi procurar um treinador. Não, no primeiro Ironman já vi com o treinador. Eu tinha feito meio Ironman, eu fiz o meio Ironman de Pirassununga, lá da base aérea de Pirassununga, eu fiz o meio lá, eu fiz meio Ironman de Caiobá. Ou seja, divide tudo por 2, as distâncias. A menor distância é o short triatlo, que teve até o domingo, agora teve a prova de Caiobá, né? São 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida a pé. É uma prova light, tranquila, né? Fiz muitos. A Ângela fazia... Não, para treinar, para correr, para competir. Mas nunca fui primeiro, segundo. Terminava. Entenda a ideia do gordo terminando uma prova. Mas, pô, as pessoas... Eu chamava muito mais atenção que os magros. Eu levei muita gente a fazer. Se esse gordo faz, eu vou fazer também. Isso é legal. Exemplar. Eu sou exemplar. O Sérgio Diniz, que foi meu treinador, ele tem até hoje a equipe de triatlo dele. Ele tem em Paranaguá. E ele já me pediu nenhuma nem 2 vezes para ir lá dar uma palestra para os alunos deles. O meu técnico falava assim, vocês têm que conhecer o Paulo. Esse era um exemplo de atleta. Por quê? Porque a pessoa olhava e falava, esse aí não vai chegar nunca. Eu treinava sozinho, eu fazia tudo sozinho. Vamos fazer o treino longo. Sérgio, vamos comigo, Paulo. Aí eu ia, quanto que hoje é 200 quilômetros e tal. Chegava no quilômetro 50, eu já não aguentava o ritmo dele e ia fazer o meu, mas terminava meu treino. O Ironman é a mesma coisa. Eu estou fazendo meu Ironman lá, eu não quero ser o primeiro nem o último. Não, o primeiro. Não quero classificar, eu quero terminar cada vez melhor. A prova era comigo, entendeu? Aí as pessoas... Tem até uma senhorinha lá, que o quinto, né? Que é o quinto Ironman que eu fiz, que já fui lesionado também para essa prova. Tive um problema no pubis. Eu fui fazer para terminar e mal. Aí eu cheguei, você já foi lesionado? Eu tive a lesão em outubro. Eu sempre parava assim... Como é que você compete um Ironman com lesão? Então, mas ele é louco, o cara é louco. A coisa acontece assim, o Ironman em maio, por aí, todo ano nessa época, se abril, maio e tal. Aí eu faço o Ironman, paro até outubro. Não faço mais nada. Só treino, brincando, não faço mais nada. Em outubro eu volto a treinar novamente para correr em maio. Isso foi 5 anos assim. No último que eu fiz, chegou em outubro, quando eu fui fazer meu primeiro eu estava até em Curitiba, eu tive uma lesão no pubis. Pubis, porque parecia que eu tinha quebrado a fêmur, assim, de tanta dor. Eu fui parar no hospital e o médico falou... Eu estava escrito que o Ironman são 3.000 vagas para largar. Isso se acaba assim, em 1 hora termina tudo. É difícil se inscrever. Vem gente do mundo inteiro. Fazer essa prova é um qualified para o Ironman do Havaí. E quando eu tive essa lesão, já estava escrito no ano anterior, aí eu falei assim, estou fora, não vou conseguir largar. Aí eu procurei a Regina Sakai, que é uma das melhores acupunturistas de Curitiba, e ela me tratou. Aí ela falava assim para mim, a Regina gosta de correr, tudo. Eu falei assim, Regina, eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Você vai fazer um tratamento, você vai conseguir. Eu falei, Regina, eu não estou conseguindo botar o pé no chão. Você vai conseguir. Ela começou a trabalhar. Nós fizemos um trabalho intensivo. 42 quilômetros correndo. Então, aí aí comecei a treinar. Eu voltei a treinar. Natação e ciclismo. Ele falou assim, não corre, Paulo. Faz só natação e ciclismo. Nadava muita coisa todo dia. Fazia natação... Eu estava conseguindo nadar 5.000 por dia, 6.000 metros por dia. Só intensifiquei natação. Ciclismo, todo dia pedalava. Você perdeu quantos não, eu não perdi. Eu era um atleta relaxado, que não fazia um controle alimentar. Nutrição. Eu gastava muita energia, mas reponha muita energia. Sabe, o cara louco. E eu cheguei no dia da praia, aí eu comecei a treinar. Eu fui fazer treino de corrida 1 semana, 15 dias antes que eu corri na esteira 2 horas. Na esteira. Não tinha corrido no chão. Eu falei assim, eu estou indo lá para nadar e pedalar. Ainda falei para minha esposa, só vou nadar e pedalar e vou abandonar. Mas pelo menos não largo e tal. Foi a melhor natação da minha vida em Ironman.
Eu consegui nadar os 3.800 com 1h0. É um tempo absurdo. Eu não sei até hoje como é que eu consegui isso. É absurdo. 1h0. Pesado. Não, no mar tudo bem. Vocês viram o vídeo lá, né? Sim, sim. Nadar você boia, né? O bicicleta tem rodinha. Agora correr. Aí eu sei que eu saí da água muito bem. Aí eu comecei a pedalar. Saindo nos pelotão muito forte, os caras, tentei acompanhar, aguentei 20 quilômetros só com os caras, depois eu quebrei totalmente e vim me arrastando. Aí foi o primeiro Ironman que meu filho, Paulo Vitor, esse é marcante também, foi o primeiro que ele foi ver. Paulo Vitor estava lá. Eu, quando passei no quilômetro, era 2 voltas de 90 na ilha de Florianópolis. 2 voltas de 90. Sai lá de Jurerê, vai até quase o aeroporto lá, deu umas voltinhas lá, volta. Eu dei a primeira volta de 90 me arrastando mal. Aí quando eu cheguei no quilômetro 90, que eu passei, estava o Paulo Vitor, aí o Paulo Vitor, eu falei assim, pô, eu vou desistir, cara. Aí ele, pô, vai isso brincando. Era qual? Era a última competição? Foi o quinto. Foi a quinta? Foi quinto. Aí, vai brincando. Aí, vou lá. Porra, eu cheguei... Sabe, você começa a conversar com o corpo? Você já chega no... Olha, me leva até o final, que eu prometo que eu não vou voltar mais aqui. Me leva até o final. Aí ele conseguiu... Me leva até a desmonte da bicicleta, né? E me levou. Eu consegui chegar. Tem que ter atenção ali na transição. Você não pode entregar a bicicleta sem o capacete, depois não pode tem pegar. As penalizações. Não tem. Eu nos anteriores, eu falava assim, tem a penalização de vácuo, né? Não pode ter vácuo no Ironman. Eu brincava para o pessoal, eu tenho até a primeira penalização para usar vácuo. Depois que eu levar a primeira, aí eu começo a pedalar. Teve alguns que me deixaram pedalar quase 90 quilômetros sem levar nenhuma punição. Quando eu levei a punição, aí eles marcam o seu número, né? Que você está punido, você não pode tomar um X. Se você tomar só um... Está fora. Você tá advertido. Se tomar um X, você está... E mais, quando você chega na área de desmonte, quando você sai, você tem que ficar 5 minutos, eu não sei, num local lá, com cadeirinha, com água. Pô, o lugar que eu gostava, que eu ficava descansando. Eu não tenho obrigação de... A punição é ficar parado. Eu não tenho aquela história de tempo para mim. Eu queria chegar até às 17 horas, que é o mínimo que a pessoa pode completar a prova, entendeu? E eu saí para correr. Eu falei, gente do céu, não sei, vou andar. Comecei a andar, caminhar e dar uns trotezinhos. Você não caminha 42 quilômetros sem... Caminhei 42 quilômetros. Cheguei, era quase 11 horas da noite, largamos certamente, cheguei 11 horas da noite. Ainda passei... Isso que é uma coisa que hoje eu me emociono, assim, sabe? Que eu falo, eu me emociono. Eu, quando passei numa casa, todo ano tinha uma senhorinha que ficava olhando para mim. Eu passei, ela estava quando ela me viu, falou assim, meu filho, eu me lembro até hoje isso, meu filho, eu estava preocupado com você, eu nem conheço ela. Estou preocupado, você não chegou. Você não estava chegando. O que aconteceu? Ela, conversando e eu andando, ela do meu lado. Eu falei assim, não, aí eu me lembro que todo ano eu via assim, eu só estava esperando você passar, que eu quero entrar, quero dormir. Aí eu falei assim para ela, faz o seguinte... Você inspirou aquela senhora. Ela ficava esperando eu passar, porque eu era diferente de todo mundo. Ou seja, foi uma inspiração para ela. Tinha um mexicano do meu size, assim, do meu tamanho, um mexicano. Esse mexicano, o desgraçado, pedalava pra caramba, eu não conseguia... Ele pedalava muito, eu nadava melhor que ele, todo ano ele passava por mim e corria bem, o mexicano, e gordo. Era eu e ele. Aí ela chegou e falou assim, meu filho... Aí eu falei assim para ela, eu bati no ombro dela assim, o ano que vem, a senhora não fica me esperando que eu não vou vir. Isso era o quinto, né? Eu não vou vir o ano que vem, não fica me esperando, que eu já tinha negociado com o corpo, eu levo até o final, sabe? Aí eu sei que o que aconteceu, isso foi... Aí terminei, né? Medalhas e tal, aí eu terminei a prova e isso foi... Em maio, vamos lá, não lembro a data exata. Em novembro, eu tive um acidente doméstico em casa. Eu quebrei meu tornozelo, partiu.
muita atenção com lajota, com coisa que escorrega, isso, pô, todo mundo assim. Eu até brinco com as pessoas, a coisa mais perigosa, o cara fala de Iron Man, paraquedas, a coisa mais perigosa na piso vida molhado dentro da tua cara. É lavar roupa. Como assim? É lavar roupa, é a coisa mais perigosa do mundo. Mas por quê? Então, eu estava indo lavar roupa, eu escorreguei. Sabe o que você lava roupa numa área? Aí você coloca água para jogar no piso, para lavar o piso. Sim. Aí botei a água e entrei para trabalhar. E quando eu me lembrei, puta, a roupa está na máquina lá, eu tenho que... Desligar. Não, já estava centrifugada, eu tenho que pegar e pendurar. Para secar, era finalzinho de tarde, né? E eu, quando eu desci... Aí foi correndo. Fui descer a escada, uns degraus altos, assim, escorreguei. E a minha perna fez isso. Você caiu no degrau No último degrau, quando eu pisei no chão, ela fez isso, meu pé. E partiu aqui. Soltou o pé, ficou solto assim. Ixi. Isso sozinho em casa. Minha esposa estava em Curitiba. Como é que fez para... Então, aí isso sangue quente, eu pegava o pé assim, tá solto. Aí eu me arrastei até a frente da casa, né? Aí já estava acostumado a se arrastar, né? Aí liguei para um amigo me pegou, foi para o hospital, operação, abriram, botaram o pino, quer dizer, aí a mulher, eu falei para a esposa, hospital. Ela, o que foi? Ela, tu viu, eu vi tudo, o que foi? Eu me machuquei. Aí ela veio, desceu correndo, e 3 meses de cama, né? O pé não podia botar o pé no chão. Ou seja, aquele treinamento militar de arrastar na lama serviu. Serviu que eu fui até lá na frente lá e sobrevivi a questão do tombo. Mas aí depois disso, o que aconteceu? Depois disso, terminou a minha fase de triatleta. Eu ali dei um ponto. Já tinha sofrido no começo do ano com um Ironman traumático. Aí acontece isso no meio do ano. Aí eu fiquei 3 meses, voltou mais um ano, aí eu falei assim, sabe aquela história do cara, eu não vou fazer nunca mais triatlo, vou fazer vou fazer o último, um short. Despedida. Aí larguei com 130 quilos, larguei uma prova em Caiobá, fazer um short. Terminei. Doía o pé, mas o pé estava, sabe? Aí depois disso comecei a focar na vida profissional. Aí isso foi o boom, né? Que aí eu comecei... Aí resolveu abrir a empresa? Não, a empresa já tinha, mas eu não estava ainda... Né? Não estava ainda com horizontes a ser aberto, porque era muito focado em triatlo, essas coisas, e comecei... Aí, até a questão psicológica de você não fazer mais o que você gosta, né? Que era fazer o esporte, eu gosto muito, eu foquei no trabalho. Quer dizer, eu estou aí, depois disso, de 2012... Eu só estou trabalhando. Tá, deixa eu te perguntar, o que você faria de graça? O que você gosta tanto de fazer que você acordaria cedo e faria de graça? Encontrar amigos é uma coisa que fico muito satisfeito. Você sair não interessa o que for ser feito com esses amigos, mas se for amigos e você ir para uma caminhada, um bate-papo, um churrasco... Né? O esporte também, encontrar amigo no esporte, pedalar, é coisa que não... Eu sou muito animado para tudo. Mas hoje a gente tem que ter esse foco de que a idade chegou, né? Eu sinto falta da questão pessoal, que é muito trabalho, meus amigos todos de área de trabalho, porque eu imagino, tem uma coisa de trabalho quase diariamente. Eu estou nesse período de pandemia. Nós ficamos não parou? Não parei. Sabe, as pessoas ficam falando, primeiro, assim, eu tomei as 3 doses, estou no navio, usando Mas o comércio exterior deu uma arrefecida, né? O agronegócio não. Entendi. O agronegócio bombou. Hoje estamos com problema. No final das contas, as pessoas precisam comer, as pessoas... Sim. Sempre, não né? vai parar. Por isso que o Porto não parou. O Porto de São Francisco não parou. Esse pessoal aí... Hoje saiu uma normativa lá no Porto que tem que usar marcha S, não sei o quê, para usar a bola. N94. Aí eu falo assim, gente, onde que esse pessoal estava? A gente tinha 3 anos, os caras usando máscara de Mickey, usando máscara de não sei o que a bordo, ninguém falava nada. Hoje que está estabilizando a coisa, está ficando mais controle, eles estão
eu entendo que é uma lei federal, uma lei eu entendo isso, sabe? Que não é culpa do pessoal, mas as pessoas têm que ver esse pessoal de frente, que ficou no front, sofreu muito. Ou seja, o que você mais gosta de fazer é encontrar amigos, família também é legal. Você sabe que um dia eu li uma reportagem, o título era Dinheiro traz felicidade. Aí eu falei, cara, isso daqui é mentira, quero ver o argumento dele, né? Aí ele falava que até um certo valor ali, você ganhando acima daquilo, 1.000 e pouco, sei lá, 2.000 por mês, eu acho que era dólares, porque a reportagem falava em dólares. Você consegue dar pagar um plano de saúde, não passar dificuldade. Depois daquilo, o índice de felicidade não aumentava. Ele aumentava um pouco conforme a pessoa ia ganhando um pouco mais, porque você com dificuldade, sem comida, você realmente fica triste, né? Mas depois de um nível, não aumentava. O aumento do quanto você ganhava não aumentava o teu índice de felicidade. E aí eles foram procurar o que aumentava. Uma das campeãs era exatamente relacionamentos. Amizades, esses relacionamentos sociais presenciais, né? Não é rede social, não. Dou toda a razão para essa pessoa que fez e falou isso, porque é bem isso que eu estou nessa fase. Essa minha fase hoje é essa. Eu estou naquela que falta isso. Imagina, eu tenho uma amizade de irmãos assim que moram em Niterói até hoje. Essas pessoas, todo ano eu estava indo ficar 15 dias da minha vida, do meu ano, eu ficava com esse pessoal para a gente... É isso aí, amizade. Isso me oxigenava muito meu... Enchia o teu tanque de serotonina. Essa questão da pandemia, tem 3 anos que eu não vou. Eu estou 3 anos sem tirar férias. Pilha de nervos, sabe? É uma coisa assim... Ele trabalha sob pressão, Red. Nossa vida é sob pressão. O tempo todo, é navio vai sair, navio vai atracar, é navio em Paranaguá, navio em Bituba, é estrada. Você passou de 50, né? Já, 57 anos. 57. Então, se o Paulo Henrique tivesse com 17 anos sentado aqui, qual o conselho que você daria para ele? Aí que vai a questão da felicidade, né? Você tem 17 anos hoje, estude. Faça a sua cabeça pensar 17 anos. Não vou dizer assim, fique só... Você tem que ter seus objetivos com 17 anos. Hoje, 17 anos, tá muito dinâmico a coisa, com internet, com essas coisas assim. Tá muito dinâmico. Você tem que ter muito cuidado com os seus 17 anos, mas estude. Se você gosta de esporte, vá fazer o seu esporte, seja bom no que você está fazendo. Se você quer ser militar... Vai para a escola militar. Ou seja, preenche o teu tempo com coisas úteis. Coisas úteis. Não ficar... Eu vou dizer que eu sou um exemplo disso, que meus 17 anos, eu também estava numa fase de descobertas, né, com 17 anos. Eu, graças a Deus... Sim, mas com 18 você já entrou para a brigada. Eu agradeço isso, eu rezo, eu agradeço isso a Deus. Porque eu tive o bom senso de ir para fazer um trabalho militar que me doutrinou. Sabe? Ontem eu encontrei com os antigos da minha época que me ralavam. Eu tenho o general Frankenberg, o general, ele foi meu comandante de pelotão. O general, ele sabe, foi uma pessoa igual o pai. Você vai botar assim, é um pai, ele te massacrou, mas ele sabia que era para o seu bem. Hoje, eu tive o prazer de encontrar com ele pelo Facebook. Ele chegou a ser primeiro ministro índio. Ele foi o presidente da FUNAI, no governo Temer. Que legal. Eu conversei com ele, encontrei com ele no Facebook, dei um oi para ele, ele me ligou. Em Brasília, ele me ligou. Ficamos 1 hora conversando. Cara super inteligente.
O que você está fazendo? Eles conhecem Porto, conhecem tudo. Ou seja, basicamente o conselho é: use o teu tempo com coisas saudáveis, relevantes. Não esqueça da religião também. Deus. Religião, não esqueça. Tem que estar junto. Lembra do tripé? Tem que estar os três. Eu gosto de pensar numa corrida, eu já falei isso aqui já, uma corrida de 400 metros. Os corredores não saem juntos. Sai cada um. Né? Mas o estudo, o trabalho, a dedicação, sabe? Você chegar meia hora antes do que te pedem, claro. Você fazer mais do que te pedem, você entender que esse tempo de preparação, esse tempo de juventude é para você ralar. Então, isso, principalmente o estudo e o trabalho, a proatividade, te dão condições de você chegar até na frente ou junto. Sim. Você, apesar de sair, né, um na favela, o outro, você tem condição de chegar. Como aconteceu contigo. Mas é oportunidade. Você não pode, eu acho assim, você não pode botar uma pessoa, nem aconteceu comigo, a mesma oportunidade para um rapaz da favela. Eles vão ter a oportunidade deles. Não, cada um tem seu... Vai ter sua oportunidade. Mas dizer, todo mundo tem, né? Uma ele vai ter a sua chance. Mas é difícil você pegar um guri que está com problema em casa, botar ele para pensar com 17 anos, ele já está trabalhando com 13. Ele chega com 17, como é que ele vai chegar com 17 para pensar como é que vai ser a vida dele? Aí você pega uma situação que nem eu sou grato, porque eu tive as pessoas, minha mãe, a minha mãe, ela me deu tudo, me deu estudo, me deu uma casa que eu, sabe, uma família que me criou, que eu agradeço. Estrutura. Uma estrutura familiar. Quer dizer, eu imagino se eu estivesse morando com ela tendo que trabalhar, eu morando sozinho numa casa. Tendo que trabalhar. E, Paulo, você falou de estudo. Você gosta de ler? Tem alguns livros que que são livros de cabeceira? A leitura é uma coisa assim... Eu já li bastante, mas hoje eu tenho muita reticência, assim, sabe? Eu devo ler mais. Eu tenho que ler mais, sabe? Mas essa vida que eu tenho que ler coisas mais técnicas, sabe? Aí eu não tenho... Eu estou num momento da minha vida assim, que eu tenho trabalhado tanto que eu tô com... Eu tenho que descansar, eu tenho que botar minha cabeça. Até a leitura descansa, né? De pegar um livro, ler e tal, mas descansa. Mas, sabe, eu não estou com muita paciência. É uma fraqueza minha. É um lado meu que eu... Sabe, que você for botar para pensar, é uma coisa que nem a música, né? Você é um músico. Você está nervoso, você vai lá, pega... Mas quando eu estou estressado, quando a minha filha sabe, minha neta é uma coisa agora, a Clarice, que nasceu agora, é uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonada, né? E quando ela bota a Clarice perto de mim, porque ela sabe qual me acalma. Outra coisa que me acalma, eu estou nervoso, estou sozinho aqui, eu gosto de brincadeiras de criança, eu solto pipa. Pipeiro. Gosto. Com cerol não pode. Cerol não pode. Mas eu, sabe, gosto de fazer, sabe, eu gosto. Tem um monte lá em casa. Mas é prazer, sabe, você é o seu hobby, a sua... Né? Mas nem isso eu estou tendo tempo hoje. Desse lazer, está tudo guardado. Não, mas o objetivo desse canal é exatamente isso, a gente aprender com as histórias das pessoas, ser inspirado por essas histórias, né? E, quer dizer, você trouxe aqui várias histórias legais, interessantes. E se você tivesse o microfone pro mundo, qual a mensagem que você daria? Você só tem tiro único. O tiro único. Tiro único. Você tem uma mensagem para dar. É a minha mensagem. Que... Ame o próximo. Ame o próximo. Porque a sua fase aqui é muito curta. Nós estamos numa fase que daqui a pouco está acabando meu ciclo. Aí você tem que pensar que o mundo que você vai deixar é para minha Clarice, que é a mais novinha de casa. Ou seja, dê valor às pessoas e não às coisas. Não, dê propósito para o futuro ser melhor para essas pequenos. Porque você vai estar... Eu me sinto mal deixar esse mundo para os pequenos, que a gente não poder ter feito nada para melhorar para eles.
Porque eu espero que a minha Clarice, a minha netinha, ela, quando tiver, ela tenha mais condições de aproveitar mais a vida. Não, sabe, menos pandemia, menos agressões de político, menos guerra, menos pandemia, menos... Aí, isso não é ela que está definindo, é você, hoje. Essa é a mensagem. Você tem que tentar arrumar o que nós já fizemos tudo, já estragamos tudo, né? Eu acho que até a gente é um pouco culpado de tudo que aconteceu, porque nós não brigamos, que a gente estava numa época de brigar, olha, isso não pode. Isso... Aí agora que a coisa está crescendo, é aquela história, está grande, como é que você vai cortar? Aí você pensa, poxa, pensar no o próximo, eu digo, são os pequenos, as crianças. Não estraga essa geração nossa agora. Tem muitos guris bons vindo aí, sabe? Mas nós perdemos muitos guris assim, por causa de muitas coisas erradas. A gente tem que, agora, essa geração da minha Clarice, de 1 aninho, ela tem que vir da maneira certa, que a gente acha certo. Não do que está tudo errado. Sabe? Nós estamos... amar os pequenininhos, amar o próximo. Né? Quer dizer, o amor resume tudo. O amor a gente tem que prezar. Não é só... Você tem filhos pequenos, né? Eu tenho netos, a minha filha mais nova tem 30 anos, entendeu? Mas a gente tem os pequenininhos, tem meus netos vindo aí. Eu tenho o Felipe, tem a Laura em Curitiba, que são netos, né? Tem o Gabriel, tem o Guilherme, agora tem a Laura, né? A gente tem os pequenininhos que a gente olha para eles assim, que mundo eu vou deixar para esses gurias? O que a gente pode fazer para melhorar? Pô, se é para melhorar, a gente tem que fazer isso, vamos brigar por isso. Porque hoje a gente tem idade de poder, né, influenciar e tentar argumentar alguma coisa. Poder vir aqui e falar isso. Isso aqui é uma porta muito legal. Você chega aqui e fala, é o seu pensamento. Muita gente não vai gostar, mas muita gente vai gostar da minha história, que foi uma história... Cara, eu tenho amigos no Rio, que a gente conversa assim, o José Marco, que é um amigo sensacional. Eu converso com ele, a gente fala assim, a gente chama de PQD. PQD, nós somos vitoriosos. Quantos de nossos amigos tombaram? Nós estamos família, nós somos vitoriosos. Ele fala assim, sabe? Aí eu olho para ele, realmente, né? A gente é vitorioso. A gente tem que colocar isso, que nós somos vitoriosos. E pensando bem, nós somos. Sim. Nós somos. Dar valor à situação atual, tudo que você já conquistou. Respeitar o pequeno, o grande, o cara que está te ajudando, o cara está vendendo, ser educado com quem está vendendo você as coisas de padaria, supermercado. Pô, faço questão de passar no caixa, conversar com a guria, conversar com o rapaz que está trabalhando ali, se ele está bem. Eu gosto de ir para o supermercado, todo mundo sem máscara, né? Aí eu me assusto, né? Porque a vida inteira... Aí a guria do caixa com máscara, eu falei, está liberada a máscara? Ele falou, não, está liberada aqui dentro. Eu falei, Não, tem um colega que fala... Você está usando também. Eu falei, eu vou usar. Ela falou, você está certo. Tem um colega que fala assim, hoje em dia, com questão de Facebook e tal, é muito namastê e pouco bom dia para o porteiro. Então, as pessoas nas redes sociais, não, que não sei o quê, que vamos isso, frases e tal. Mas manhã, a vida real, a pessoa não faz. Está acabando isso. O cara está dentro da sua casa, está dando bom dia para ele. Né? Eu faço questão de pegar, agora a Clarice hoje está aí comigo aqui, né? Eu adoro. Né? Aí eu pego a Clarice, ela está acordada, ela acorda cedinho, pego ela, levo lá a mãe está dormindo, você leva, acordo ela com a criança, sabe? Que legal. Para ver que tem um futuro, né? Sim, a gente tem que ter essa alavanca de que temos uma continuidade, sabe? Que daqui a pouco a gente está indo embora. Sim. Eu falo na minha área, assim, também na área profissional, o meu ciclo vai terminar logo. Mas a gente tem que colocar esse ciclo, uma passagem, escrever esse livro que eu falo da sua vida, com passagens boas. Sim, não adianta eu ter um ciclo, daqui a uns anos, que as pessoas chegarem a falar para você assim, aquele cara não valia nada. É bom, de repente, os seus netos verem, o cara era trabalhador, o cara fez isso pela cidade, o cara trabalhou por isso, o cara defendeu isso. O cara não era trabalhador, o cara nunca deixou ninguém, nunca passou para trás ninguém. Você, sabe? Isso é importante, isso é a essência do homem, entendeu? Isso é um homem.
Você é um homem, não é moleque. Verdade. Não é moleque. É um homem que está Para todos os outros, espere o dia das crianças que ele está vindo aí. Aí esses outros aí, que é esse que estragou, entendeu? Esse que está estragando o mundo que nós estamos ficando. Agora a gente, Paulo, caminhando para o final, você quer fazer o teu merchan, da tua empresa? A ideia é assim, a empresa, a gente fala assim, a empresa é uma continuação da minha vida, né? Que hoje ela está eu estou vivendo disso, eu vivo praticamente, trabalho com isso, tá? Minha empresa é uma empresa que eu trago acima de tudo essa integridade para os meus clientes, tá? Uhum. Isso eu tento levar para o meu cliente, meu caráter eu levo para o eu peço para os meus que estão fazendo, me ajudando, para tentar levar igual. Porque a gente precisa da... Sem rolo, né? Rolo só atrapalha, né? Você quer evitar o rolo, você tá para ajudar a pessoa. Se você está sendo contratado para isso, vocês são os olhos dessas pessoas. Honestidade. Você tem que ter isso. A integridade, isso. Lisura. Eu prefiro trabalhar, perder um cliente porque o cara quer que eu faça coisa errada do que, sabe, pegar eu não tenho essa intenção. Eu já tô no nível assim que eu já escolho para quem eu vou trabalhar. Legal. Eu não tenho essa coisa de ficar catando. Sabe? Não. Até é legal, beleza, fazer o merchan da minha empresa, né? Quem não quer, né? Eu quero trabalhar com parcerias boas também, entendeu? Uhum. Eu quero trabalhar com parcerias fortes. Sim. Esse terminal que eu trabalho é muito sério. Uhum. Sempre muito sério comigo. E eu te garanto, assim, é um prazeroso trabalhar para ele, defender ele. É aquela história, eu sou um soldado deles. Uhum. Sempre vou morrer soldado. Que legal. Eu não vou deixar ele ser prejudicado. Esse sim a gente tem que... E, assim, eu tenho muitas pessoas assim que aguardam essa conversa que eu estou tendo. Até eu comentei isso, né? Que as pessoas queriam que fosse online, que queriam... E vai ficar para sempre, né? Vai ficar lá no... Eu até falei com o Robinho, né? Robinho, isso aqui é uma... Isso aqui daqui a uns anos está lá gravado. A minha Clarice, quando tiver a consciência, ela vai ver. Tem Você valor, entendeu? Tem isso valor. aí é um acervo seu pessoal muito bom. Pouquinha coisa aqui que nós conversamos, tem muito mais coisa, mas não sabe que o tempo é curto, vai ficar muito maçante, né? Mas eu estou aberto, assim, as pessoas quiserem conversar se aprofundar sobre draft, quiser conversar, a gente está aí para conversar. O meu prazer hoje é, de repente, as pessoas têm curiosidade, como é que funciona? Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre... eu quero ser paraquedista. Vamos conversar, que vamos tentar ser. Hoje é dificílimo de ser paraquedista. Uma coisa eu já digo. Na minha época, se formava 3.000, 4.000 paraquedistas por ano. Hoje se forma menos que 1.000. Hoje eu não me formaria paraquedista. O nível é muito alto, muito bom. Você tem ideia, nós estamos... A brigada tem 75 anos, a brigada paraquedista. Não chegou ainda a 100.000 paraquedistas. É muito baixo. É baixo, né? Tá bom? Paulo, muito obrigado. Obrigado aí pela presença. Então, bate-papo bem tranquilo, bem agradável. Bem light. Bem light. Eu sou sempre assim, a minha ideia é essa, sabe? Ser mais possível, explicativo, me doando muito. Eu me dou muito para tipo coisa assim. E eu acho que aqui para o seu público, para esse público aqui, para meu público, vai ser muito legal. Você vê que vai ter um retorno muito legal das pessoas que vão ver isso aqui. Você pode ter certeza disso. Eu prometi uma coisa, depois eu vou te falar. Você vai ver só. E deixa depois o teu Instagram, que a gente vai colocar na descrição, para o pessoal entrar em contato contigo. Vou deixar minha marca também. Vamos fazer. Não tem problema. Se quiser entrar em contato, a gente conversa, não tem problema, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Estamos na área. E se você gostou, deixa aquele like. Não esqueça de acompanhar o episódio anterior no card que vai aparecer aqui em cima. Obrigado pela presença, por ficar até o final. Tchau.